Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar agora do Código da Cidade, uma lei complementar de 2019 que substituiu o Código de Obras e Posturas de 1981. Ele regula a atuação do município de Fortaleza, estabelecendo normas de gestão ambiental, proteção, preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle das fontes poluidoras e do meio ambiente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável. O Código da Cidade, implantado em 2019 pela Lei Complementar 270, substituiu o Código de Obras e Posturas de 1981. O documento trouxe várias mudanças na legislação municipal. Dentre as transformações estão as inovações nos padrões construtivos. Nosso Código de Obras ele era de 1981, então de lá para cá houveram muitas atualizações nos padrões construtivos, atualizações de normas, de materiais, de padrões. Então ele precisava ser atualizado para atender essas demandas da cidade, as novas demandas das construções e dos produtos que estarão aí para nós como cidadãos utilizarmos, Fortaleza conta agora com um programa mínimo de edificações, com especificações próprias e atualizadas para as áreas internas. Com o novo Código da Cidade, esse programa mínimo fica a critério realmente do projetista e de acordo com as normas técnicas federais de ventilação, iluminação e segurança. Outro exemplo são as inovações e incentivos voltados para o ambiente de negócios, como a regularização da atividade de coworking. Com isso, esses empreendimentos podem emitir o próprio alvará de funcionamento. É uma realidade de muito empresário que começa e que tinha que ter muito dinheiro para investir, em alugar sala de trabalho, alugar salas para treinamentos, para fazer um curso, uma palestra. Então, era muito oneroso para uma pessoa começar um negócio, e bancar toda essa infraestrutura de internet, de telefonia, de espaço físico, com lugar adequado. Então, quando a prefeitura tomou a iniciativa de regulamentar o trabalho de coworking, a atividade de coworking, facilitou demais para quem pode viabilizar esse tipo de negócio e para o pequeno e o microempresário que precisa dessa infraestrutura a um preço melhor. O coworking foi regulamentado, antes a gente não tinha essa modalidade, de eu poder funcionar, eu tenho o meu alvará de funcionamento, mas eu não tenho realmente um escritório, eu uso um escritório compartilhado. Então é realmente o Código da Cidade acompanhando as novas tendências de se morar, de trabalhar e de viver em Fortaleza. E para conversar um pouco mais sobre essa legislação, do novo Código da Cidade, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gisela Gomes, que é coordenadora de licenciamento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Ô Gisela, o novo Código da Cidade acabou favorecendo aí novos setores e facilitando um pouco mais a questão até do surgimento de novas empresas, né? Exatamente. O Código da Cidade, ele vem trazer novas possibilidades, Ele vem atualizar a nossa legislação, Como já foi dito, ele veio atualizar uma lei de 38 anos atrás. Então, ele vem trazer as possibilidades de novas empresas, de escritórios virtuais, A gente viu aí falando do coworking, mas a gente também tem a possibilidade de escritórios virtuais. A gente tem a possibilidade de regulamentar as atividades nas próprias residências. Então, hoje, se eu sou uma confeiteira que faço os meus docinhos, eu estou lá, regulamentada dentro do meu apartamento ou dentro da minha casa. E tudo isso veio junto com o Código da Cidade, Ampliando e atualizando a nossa legislação. Hoje, o que é que você destacaria, vamos dizer assim, nesse Código da Cidade em relação a uma legislação que, no caso, é nova, diferente do que era antigamente nesse Código de Posturas que funcionava aqui para a capital cearense? A gente tem várias coisas para destacar. Uma delas é que o Código da Cidade ele vem trazer um olhar para a cidade de uma forma mais ampla, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista construído. O Código de Obras e Postura, ele simplesmente falava da construção. O Código da Cidade não. Vem falar também desse ambiente verde que está dentro da nossa cidade e também vem falar da relação, ele vem regulamentar a relação ética entre o poder público e o cidadão, através das audiências públicas, através de consultas, a forma efetiva de participação do cidadão na política urbana. Dentro de ferramentas específicas,
A gente pode citar, por exemplo, o retrofit, que é uma modalidade de construção destinada para edificações que tenham mais de 10 anos e que estão lá, abandonadas. A gente tem muitas edificações no centro da cidade, né, dessa forma. Então, eu posso, através dessa ferramenta retrofit, remodelar todo o meu prédio, favorecer, colocar uma atividade mais apropriada para aquele local hoje e atualizar aquele espaço urbano. É um dos exemplos. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o alvará social, destinado às empresas de pequeno porte e para as empresas filantrópicas também, para as entidades filantrópicas, que praticamente não pagam taxa nenhuma, mas têm uma possibilidade de se regulamentar e o município poder conhecer e também planejar melhor. Quando a gente fortalece a regularização dos empreendimentos, a gente dá elementos para o município planejar suas ações. Então, quando eu sei que eu tenho vários elementos acontecendo, vários empreendimentos, vários negócios acontecendo naquele lugar, o planejamento da cidade vai voltar-se para aquele local com um olhar diferenciado, para saber se precisa de mais transporte, se precisa de mais espaço público, de qualidade, se precisa de escolas, se precisa de posto de saúde. Então, tudo isso faz parte desse planejamento a partir da regulamentação. Ô Gisela, a gente sabe que o Código da Cidade ele precisa realmente passar pela Câmara Municipal. No caso aqui do nosso, esse novo código ele foi instituído desde quando e como é que foi, vamos dizer assim, a formação? Ele foi bem discutido? Como foi que se chegou a esse Código da Cidade que hoje está em vigor? O Código da Cidade foi uma demanda que a secretária Águida recebeu do prefeito Roberto Cláudio na primeira gestão, né? Atualizar a legislação urbana para que a cidade pudesse, de fato, progredir do ponto de vista legal e do ponto de vista de novas possibilidades. Então, ele veio, as contribuições vieram do próprio cidadão para a secretária, né, para os funcionários da SEUMA, falando das novas possibilidades. Também veio através de estudos de outros municípios que estavam fazendo as suas revisões. E aí a gente teve várias audiências públicas, teve audiência pública, inclusive, na própria Câmara dos Vereadores, onde a gente teve participação das entidades de classe, como OAB, CREA, teve participação do próprio Ministério Público também. E depois de alguns anos, né, de discussão, aí, se eu não estiver me enganando, uns 3 anos de discussão, o código foi publicado no dia 2 de agosto do ano passado, de 2019, e a gente está fazendo aniversário agora. Ele entrou em vigor no dia 31 de outubro de 2019. A gente tinha uma janela de 90 dias e agora a gente está aí comemorando o aniversário de 1 ano desse código e já vendo vários frutos na cidade. Hoje, a legislação, no caso aqui de Fortaleza, se a gente for fazer aí um comparativo em relação ao que é adotado em outras capitais brasileiras, podemos dizer que temos uma legislação moderna em relação ao Código da Cidade? Sim, acredito que sim, porque além da gente trazer esse olhar unificado do ambiente construído para o ambiente natural, a gente também traz uma inovação da tecnologia. Hoje o Código da Cidade regulamenta, por exemplo, o reuso de água, regulamenta a utilização de placas solares, né? Regulamenta essa nova construção retrofit, essa nova forma de olhar, o licenciamento digital, né, o licenciamento online. Tudo isso são novas ferramentas de gestão da cidade que o Código da Cidade traz e que a gente tem, assim, dentro do nosso histórico, aí, visitado algumas cidades e levado um pouco do código e do que a gente tem inovado na Secretaria de Urbanismo. E, de certa forma, vamos dizer, essa desburocratização, digamos assim, da legislação traz muitos benefícios para o cidadão de maneira geral, né? Com certeza. A desburocratização tem sido um foco muito grande dentro do nosso trabalho, né, do nosso serviço, e a gente percebe que quando a gente desburocratiza, a gente inclui o cidadão nesse processo de fazer a cidade, né? Então, eu desburocratizo, eu incluo aquela pessoa que quer fazer uma reforma, eu incluo aquela pessoa que quer ter o seu pequeno empreendimento, que também quer ter o seu grande empreendimento, e com isso a gente fortalece, né, essa construção coletiva da cidade, que é uma das coisas muito importantes do Código. O Código da Cidade, ele vem fortalecer a coparticipação, a corresponsabilidade do cidadão e da prefeitura em todas as ações na cidade.
Olha, a legislação do Código da Cidade possui mais de 1.000 artigos e traz uma série de inovações urbanas, unindo o cidadão e o poder público nos cuidados com a cidade de Fortaleza. O documento está dividido em 4 temas: ambiente natural, ambiente construído, posturas municipais e ética na relação entre o poder público e a sociedade. Gisela, o Código da Cidade, ele traça, vamos dizer, diretrizes e define as regras de como o cidadão pode ter acesso, por exemplo, a uma licença ambiental e tudo. A gente falou no primeiro bloco sobre essa questão da desburocratização. Ficou mais fácil para o cidadão, por exemplo, solicitar alguns tipos de licença, alguns tipos de serviços junto à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente? Sim, sim. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da construção. O Código da Cidade trouxe como inovação a isenção de obras parciais. Às vezes eu precisava pintar a fachada da minha casa. Eu tinha que ir lá na regional, solicitar uma licença. Hoje você pode ter uma isenção e essa isenção já está disponibilizada no sistema Fortaleza Online. É um dos exemplos. A gente tem vários serviços, né, disponibilizados online. O Código da Cidade regulamentou esse licenciamento, né, online, e regulamentou toda a gestão digital dos processos, né? Então, hoje, realmente, eu tenho uma facilidade muito grande de acessar o serviço na Prefeitura de Fortaleza. Me fala um pouquinho sobre essa divisão do Código da Cidade, no caso, ambiente natural, ambiente construído, posturas municipais e ética na relação entre o poder público e a sociedade. Como é que funciona, como é que foi feito a divisão desses temas? Na verdade, todos esses temas eles estão relacionados, né? Mas a gente chama de livros, né? O primeiro livro é o livro do ambiente natural, onde eu vou olhar para a gestão do que é natural na minha cidade. A parte de arborização, a parte de utilização do reuso de água, como eu falei, das novas tecnologias de energia, a conservação desses espaços, a manutenção desses espaços e a relação do ambiente construído com o que eu tenho ainda de preservado no meu espaço urbano, né? Meus parques, minhas praças, etc. E como a cidade deve se comportar, como o cidadão deve se comportar nesse processo. No ambiente construído, eu vou tratar das construções de obras públicas e obras privadas, né? Então, toda a parte vinculada a como fazer, o que fazer, a forma de fazer, os cuidados estão definidos as licenças emitidas, né, estão definidos nesse ambiente construído. O terceiro livro é esse da ética da relação do poder público com o cidadão, onde eu tenho a regulamentação das audiências públicas, das consultas públicas, da participação efetiva da sociedade nesse planejamento, nesse construir da cidade. E a gente também tem as posturas municipais, onde eu vou trazer a forma como o cidadão vai se relacionar com o seu vizinho, se relacionar com o espaço urbano. E essa postura, ela vem trazendo essa novidade que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, que é a coparticipação, onde o cidadão também é responsável por tudo que ele faz, como se fosse ação e reação. Não é só a prefeitura que é responsável por limpar a calçada da minha casa, mas eu também tenho essa responsabilidade de manter aquela limpeza. Então, o Código vem trazendo esse clamor, né, para que a gente cuide da cidade, tanto o técnico, quanto o profissional, quanto o poder público, se responsabilizando por essa construção sustentável. Houve realmente uma evolução significativa, se a gente fizer realmente o comparativo em relação ao antigo Código de Obras e Posturas? Você citou no bloco anterior o fato de que o Código de Obras e Posturas estava muito relacionado só à questão de regulamentar construções na cidade, e o Código da Cidade ele é mais amplo, mas em relação a uma boa relação entre o cidadão e o poder público, houve realmente uma evolução significativa com esse novo Código da Cidade? Eu acho que o próprio Código é um exemplo, né? Assim, dentro da construção do Código, a gente teve toda essa participação da sociedade na construção do Código, e hoje a gente permanece com essa construção através dos conselhos, né? A gente tem vários conselhos aí na cidade. Vou citar aqui os da Selma, que são os que eu tenho maior conhecimento,
que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho do Plano Diretor. Né? São 2 locais onde entes vêm para participar, para contribuir. E a gente tem um planejamento, né, de todos os serviços que a gente disponibiliza para o cidadão, ter uma escuta do cidadão. A gente tem um serviço de atendimento, a própria prefeitura tem toda uma ouvidoria, né, agora até uma ouvidoria de uma forma bem mais automatizada e especializada para que o cidadão participe. Então, a gente já vê hoje a evolução dos serviços nessa participação efetiva através desses vários canais de comunicação e de atuação do cidadão. O Código da Cidade é muito amplo, né? São aí mais de 1000 páginas. Ainda há muitas dúvidas? As pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação ali do que rege essa nova legislação para a cidade? As dúvidas sempre tem, né? Porque sempre ficam querendo comparar com a legislação anterior. E como uma inovação, às vezes o dizer que está lá é totalmente diferente do que tinha antes. Então sempre vem essa comparação. Mas a gente buscou uma legislação mais objetiva, que diminuísse essas dúvidas. Então eu acredito que comparado com o código anterior, a gente tem menos possibilidades de interpretação, né? O que está dito é mais objetivo e isso diminui um pouco a dificuldade de entender o que a legislação está determinando, digamos assim. Olha, a proposta da Prefeitura de Fortaleza com o Código da Cidade é de mudança na relação de setores e, como qualquer cidadão, interage com a cidade. As habitações terão de obedecer a especificações de construções, incluindo a acessibilidade. O novo código regulamenta também o funcionamento de coworking, escritórios virtuais e atividades econômicas em residências, permitindo que o cidadão possa ter o próprio negócio em casa sem precisar pagar por um endereço comercial. Ô Gisela, eu queria abordar agora a questão, há uma modernização da legislação, mas é importante também que o poder público facilite o acesso das pessoas aos serviços que são oferecidos. No caso da Selma, o que a gente vê com a criação, por exemplo, do Fortaleza Online, é que hoje qualquer tipo de solicitação feito pelo cidadão tem um tempo-resposta muito mais rápido e ainda tem o aspecto da própria facilidade, vamos dizer, na emissão, por exemplo, de uma licença ambiental, de um alvará, por exemplo, né? O Fortaleza Online, hoje ele tem 54 serviços disponíveis. Até o final do mês a gente provavelmente vai disponibilizar mais outros 2 serviços, que é o Habits integrado com a Secretaria de Finanças e o Alvará de Reforma. Mas hoje lá, através do Fortaleza Online, você tem licenças que são emitidas de forma imediata e gratuita e outras que são emitidas apenas com um tempo de pagamento da taxa daquela licença. Então, se eu pagar no banco conveniado da prefeitura, a minha licença sai em até 30 minutos. Né? A facilidade vem, eu não preciso mais sair de casa, eu simplesmente, ou do meu escritório, eu coloco todos os documentos, eu declaro as informações do Fortaleza Online. Ele é um processo de licenciamento declaratório, onde a gente acredita no que o cidadão está falando, a gente acredita nos documentos que estão sendo postos, e aí ele tira a licença dele, e depois a gente também tem um processo de monitoramento, né? Mas o nosso monitoramento, que também foi regulamentado pelo Código da Cidade, ele é por amostragem, né? Algumas licenças, como alvará de construção, a gente consegue monitorar 100%. Outras a gente monitora por amostragem, até para a gente compreender se o cidadão está entendendo o que a gente está pedindo para ele. O monitoramento tem sido muito importante dentro do Fortaleza Online para isso, para qualificar cada vez mais esse olhar, né? Como é que o cidadão está entendendo o questionamento que a prefeitura está fazendo para ele. E não só o Fortaleza Online. Agora a gente também tem a Selma 100% digital. Nenhum processo mais precisa ser entregue em meio físico dentro da Selma. A gente tem o licenciamento digital. Se você entrar no canal Urbanismo e Ambiente, na área de licenciamento, você tem essas 2 plataformas, né? O licenciamento digital são para aqueles serviços que ainda não estão dentro do Fortaleza Online. Mas, como diz a nossa secretária, ele tende a assumir, né? Cada vez mais serviços no Fortaleza Online, cada vez menos serviço no licenciamento digital. O importante é que hoje você pode solicitar o seu licenciamento dentro do seu escritório, dentro da sua casa, simplesmente com toda a sua documentação digitalizada e receber a resposta dessa forma.
né? Além do licenciamento, todos os atendimentos também estão com essa possibilidade de serem virtuais, né? Até favorecendo aí que nada fique parado diante desse momento onde a gente precisa manter isolamento social, manter o distanciamento. Então, a Selma está preparada para atender o cidadão de todas as formas. A cidade ganha com isso, Gisela, no sentido de favorecer um ambiente maior de crescimento, de desenvolvimento econômico, de abertura de novas empresas, da própria área da construção civil, no surgimento aí de novos empreendimentos? Sim, a cidade ganha muito. Tem um dado que a gente fala muito, assim, que dentro de um projeto, né, de uma obra, de uma edificação residencial, multifamiliar, né, de apartamentos, 12% do custo daquela obra estava vinculado ao licenciamento. Quando eu coloco esse licenciamento online, e esse licenciamento pode ser feito de forma imediata, só o tempo de pagamento da minha taxa, eu estou reduzindo esse custo. Então, além de eu reduzir o custo do empreendimento, eu estou reduzindo o custo para o próprio comprador, né? Ele não vai mais ter que pagar por aquele custo. A gente tem aí as isenções, que são várias, a gente tem vários grupos de isenção ambiental. Eu tenho aí, das licenças emitidas ambientais, 50% são para isenções, né? São pessoas que são isentas do licenciamento para construção ou são isentas do licenciamento para funcionar. E isso é feito de imediato e gratuito. Tudo que é isenção é gratuito no Fortaleza Online. Então, eu quero ter uma facilidade de saber se eu posso ou não posso colocar o meu negócio. Eu tenho um serviço da consulta de adequabilidade com o meu IPTU e as informações básicas diárias e os quinais, as atividades que eu vou exercer ali, eu verifico se eu posso ou não posso estar naquele local. Tudo isso dá uma dinâmica muito grande no espaço urbano e dá uma dinâmica muito grande na economia, né? O licenciamento está exatamente vinculado ao que você disse, a essa possibilidade de novos negócios. E quando a gente facilita ele, quando a gente simplifica, desburocratiza, sem perder o rigor técnico, a gente está fazendo com que a cidade prospere, né? Seja empreendedora. Por isso que o Fortaleza Online faz parte do Fortaleza Empreendedora, porque ele é um serviço ao dispor desse empreendedorismo que Fortaleza tanto almeja e tem alcançado, né? Falando aqui sobre a legislação do Código da Cidade, é importante também destacar essa questão do surgimento aí de novas regulamentações que facilitou, como é o caso aqui, como a gente abordou, inclusive na reportagem do funcionamento, da possibilidade do funcionamento de coworking, né, que é exatamente aquela, quando várias empresas se reúnem ali num só local, ali para desenvolver as suas atividades, e também a permissão para que o cidadão possa desenvolver o seu próprio negócio em casa, né? Ter essa autorização sem a necessidade de haver ali um endereço comercial. São facilidades que foram criadas para gerar realmente novas possibilidades de negócio na cidade, né? Exatamente. A gente também tem os escritórios virtuais. Às vezes eu preciso ter uma empresa, por exemplo, uma distribuidora, né? Às vezes ela tem um ponto dela lá de distribuição, mas o ponto dela está em um outro município e aqui em Fortaleza precisa apenas ter um ponto de um endereço fiscal. Aí o Código da Cidade veio regulamentar os escritórios virtuais. O cowork é quando eu, além do endereço fiscal, eu preciso utilizar uma estrutura. Aí eu tenho a regulamentação do cowork, que a gente vê que aqui em Fortaleza já está, assim, dando muito certo. A gente já tem muitos estabelecimentos regulamentados como cowork. E além desse papel super importante, né, que é você poder ter dentro da sua casa o seu negócio, né? Se eu tiver uma casa, só depende de mim. Se eu tiver num condomínio, só precisa que o meu condomínio aceite aquela atividade, né? Quantas pessoas hoje em Fortaleza e até no Brasil, elas têm travado aí o dia a dia com seus pequenos negócios, com seu empreendimento residencial e familiar, como docerias, como fabricação de pimenta, sabão artesanal, artesanato. Então, tudo isso hoje é abrangido por essas possibilidades de você regularizar o seu negócio. Aqui em Fortaleza a gente tem visto muito isso, inclusive em alguns programas aqui na TV a gente já teve a oportunidade de conversar sobre essa questão com os investimentos do poder público na construção de novos empreendimentos imobiliários, né?
conjuntos residenciais, o próprio incentivo da prefeitura para que essas comunidades possam desenvolver seu próprio negócio. Então, dentro desses conjuntos habitacionais que muitas vezes são muito, muito populosos, lá mesmo, muitas dessas pessoas que até ontem moravam, por exemplo, em áreas de risco da cidade, estão morando dignamente e com a possibilidade de abrir seus próprios negócios ali, naquele novo conjunto, naquele novo condomínio ali onde a pessoa passa a morar, né? Eu não ganho só a minha casa, né? Eu ganho a minha casa e o meu espaço de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente só precisa realmente ter uma estrutura mínima para desenvolver um trabalho e garantir a renda da família. E casos, né, Gisela, de gente que inclusive perdeu o emprego e está iniciando um novo negócio por conta própria. A partir dali, ela se formalizando, né, tendo todo esse apoio, vamos dizer assim, do poder público, ela tem condição de realmente desenvolver aí para o futuro um negócio, uma área da economia de forma sustentável, né? E ela conseguiu tirar o licenciamento dela em Fortaleza 100% de casa, né? Ela pensou no negócio dela e ela conseguiu entrar ou no Fortaleza Online ou no licenciamento digital e regularizar toda a situação dela e já deve estar aí recebendo possibilidades. Porque a gente sabe que a importância da regularização é você poder conseguir financiamento, é poder você conseguir participar de licitações, é poder você conseguir vender o seu produto em estabelecimentos comerciais, né? A regulamentação não vem só para o poder público conhecer você como empreendedor, mas vem para você ter a possibilidade de se apresentar como um prestador de serviço ou até mesmo como um produtor de mercadoria, né? de produto, diante de outros estabelecimentos maiores. Poder até negociar com o poder público, né? A depender do ramo de atividade, né? Exatamente, participar das licitações abertas, né? A gente tem essa possibilidade aberta aí com essas regulamentações mais fáceis. Maravilha, Gisela. Muito obrigado aí pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui prestando essas explicações, esses esclarecimentos sobre os benefícios aí, sobre os ganhos aí do novo Código da Cidade aí, que já completa um ano em vigor aqui na capital cearense. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, e agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre essa legislação e sobre esse potencial de licenciamento que Fortaleza possui. Maravilha, então. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.